Olá a todos vocês que nos acompanham neste canal com harmonia. Eu sou Maga Prisca. Estamos aqui fazendo esta série de vídeos onde estamos revelando as profecias em relação a este triste acontecimento. No encontro passado, nós começamos a falar sobre o Nostradamus e sobre a profecia que ele fez. Já demos algumas informações, não é? O coração da informação nós passamos a vocês e vamos agora dar alguns outros detalhes importantes do que ele falou. Ele disse na primeira estrofe, não é, da profecia dele, porque ele fazia a profecia em estrofes, né? E ele rimava como uma poesia, então por isso que às vezes a interpretação é difícil. Então ele colocou assim: arderá em chamas um grande símbolo da cristandade. Isso acontecerá na França ou Espanha. Por que ele coloca que pode acontecer num lugar ou noutro lugar? Esses dois lugares são onde nós temos madonas negras, senhoras, né, envolvidas em toda essa história de madonas negras. Nós falamos isso nos cursos iniciáticos que nós ministramos nos pátios internos da nossa escola, deste site, né? E esses dois lugares estavam muito envolvidos com os povos cátaros que trabalhavam a religiosidade e a mística cristã de uma forma completamente diferente do que a Igreja de Roma queria estabelecer. Esses lugares tinham uma ancestralidade religiosa que vinha também das discípulas e apóstolas de Jesus. São lugares onde o feminino é muito marcante. E como vocês viram, a catedral, eu falei muito nos outros vídeos, quem não viu, veja, é importante entender. A catedral chamava-se Notre Dame porque ela era dedicada à Nossa Dama. Era um jeito muito específico de falar do povo templário, do povo cátaro e desses primeiros cristãos, desses povos antigos que tratavam o colegiado feminino de Jesus de uma forma muito especial, né? Nossa Dama era o modo como eles a chamavam, Nossa Senhora. Existem alguns lugares que eles falam Nossas Senhoras, não é senhoras nossas, é um termo muito específico de falar. E reparem que a catedral, ela tem esse nome feminino. A igreja, em algum momento da história, iria tirar esse nome da catedral, mas viu que isso ia causar uma comoção gigantesca, não é? Essa catedral que não tem origem na Igreja de Roma, que tem origem nas outras interpretações religiosas. Eu falei muito disso nos encontros passados, tem que ver. E a igreja, ela herda essa catedral, né? Por causa da Inquisição, não é? Então, uma catedral que foi construída pelos templários, depois passa para a mão da Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma fez com que os templários fossem perseguidos pela Inquisição, chamou-os de hereges, e então ficou com a herança deles, não é? E um tesouro dos templários era a Catedral de Notre Dame. E aqui Nostradamus está dizendo que isso poderia acontecer na França ou Espanha. Na visão dele, de profeta, ele viu os dois polos principais onde estavam ali muito marcados a energia da Senhora, da Madonna, da Senhora Sagrada. Aí ele continua dizendo que a catedral, que esse grande igreja arderá no fogo purificador. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Por que purificador? Porque nós, como representantes humanos, como consciência humana, não soubemos honrar o que seja a Catedral de Notre Dame. Nós a estávamos utilizando não para o que ela foi feita de fato. E então
nós maculamos a catedral, nós não a honramos, né? Nós nem sabemos o que ela representa. Passaram-se séculos e séculos e a sociedade humana não sabe o que era aquilo, o que era aquela construção, o que ela fazia conosco. O máximo que as pessoas sabem e sabem de fato é que quando elas entravam lá dentro, elas sentiam algo que te comovia. E isso é porque tudo que nós explicamos nos encontros passados, a sua energia estava sendo trabalhada ali. Então você sentia aquele algo te envolvendo. As pessoas tinham essa sensação, mas a maioria das pessoas queria saber o que era isso. Por que acontece isso aqui? Por que eu sinto esse transbordamento aqui? O que isso representa? O que é isso? Quem construiu? Por que isso? Não, nós como seres humanos somos muito superficiais. O máximo que a gente faz é levar o cartão postal, é dizer que a gente viajou até lá. Então fica na zona do superficial. Então a gente maculou algo que nos foi entregue para nossa evolução, para curar as nossas doenças, para fazer com que a gente se libertasse de energias desarmônicas e para nos fazer com que a gente fizesse um exercício místico espiritual que nos levaria à nossa autoiluminação. Era isso, foi para isso que a catedral foi construída, à custa de muito esforço, sendo que os construtores receberam uma ciência avançadíssima para a época para poder materializar aquilo, e nós estávamos usando para quê? Usando de uma forma superficial. Não estávamos nem sequer honrando as senhoras sagradas que trouxeram o conhecimento para se fazer aquilo. Nada, nós não sabíamos nada daquilo. Então, por isso que Nostradamus escreveu: arderá no fogo purificador. Um fogo que purifique toda a mácula que estava ali, da futilidade humana, da leviandade humana, da postura humana que lida com as coisas sempre de uma forma muito superficial. Fogo purificador, porque o rito que acontecia lá dentro, o rito religioso, não chegava nem perto do potencial do que aquela catedral permitiria que acontecesse. Então, Michel de Nostradamus, ele sabia exatamente o que era aquilo. Ele colocou aqui: arderá no fogo purificador. Aí ele coloca um outro dado interessantíssimo da gente estudar, pessoal. Nossa Senhora chorará por todos nós e brilhará à distância. Eu não sei de qual senhora ele está falando aqui. Da Senhora Mãe de Jesus, uma das grandes madonas dos povos antigos, das religiões antigas cristãs, não é? Místicos que a consideravam muito antes do que a Igreja de Roma considerou Maria e colocou lá dentro dos seus ofícios, né? Muito tempo antes. Ou eu não sei se ele está falando aqui de alguma outra senhora, uma outra senhora que brilha à distância, não é? É muito curioso esse fato. Nossa Senhora chorará por todos nós e brilhará à distância. Brilhará à distância parece que quer dizer que ela não está tão próxima de nós, que ela fica sempre à distância. E vocês que estudam conosco a escola iniciática sabem de quem eu estou falando, não é? Quem é a senhora que brilha à distância? Quem é a senhora que não pode se aproximar de nós? Porque nós criamos toda uma série de falsas verdades, ou seja, mentiras, que mantêm uma senhora à distância e colocam essa senhora no lugar errado, não na posição que ela realmente tinha dentro do colegiado do Cristo, não é? É a mesma senhora
que está representada em cima de uma das portas. É a senhora que carrega o cetro e o livro. Porque a senhora mãe de Jesus, ela não carrega o livro, não é? Ela carrega a misericórdia. Dentro do cristianismo iniciático, a gente sabe cada senhora o que representa, não é? Agora aqui, Nostradamus, ele era perseguido pela Inquisição. Então ele tinha que tomar cuidado com o que ele falava. Então aqui ele não iria poder revelar exatamente de qual senhora ele estava falando. Fica aí para vocês. No curso Cristianismo Iniciático, a gente fala a verdade sobre as senhoras, discípulas e apóstolas do Cristo. Aí ele continua. Com a entrada da primavera, uma grande igreja arderá em fogo, uma das maiores igrejas de todos os tempos, e queimará devido nossos pecados. A gente já falou disso bastante, e ele chama uma das maiores igrejas de todos os tempos. Eu não sei, não existe outra construção, outra igreja que tenha a importância e todo o trabalho que era feito na Catedral Notre Dame. Existem outras, mas essa realmente ela é a maior de todas. A obra mística e espiritual que nós podíamos fazer lá dentro era completa. Um rito que faria com que a gente atingisse a iluminação. Estava completo colocado dentro dessa igreja. Por isso ele colocou desta forma, nesta centúria dele. O fogo queimará os símbolos que foram utilizados para a vaidade dos homens, e não em nome de Jesus. Nós falamos sobre essa frase no nosso primeiro encontro. E aí ele coloca outra coisa misteriosa. Na França, Espanha ou Itália, arderão as cúpulas para purificar-se. Ora, todos esses lugares, repetindo, estão intimamente relacionados às Madonas Negras, ao mistério das Madonas Negras, ou seja, das senhoras que trabalhavam com a transformação do ser, com a alquimia, com a espiritualidade verdadeira e o caminho da transmutação, o caminho da autorrealização. Elas são chamadas Madonas Negras porque elas têm a cor negra e representa que elas trabalhavam com os mistérios maiores, os mistérios ocultos do cristianismo, não é? Todos esses lugares são lugares intimamente relacionados a essas senhoras e ao mistério que elas são portadoras. Então ele disse que aconteceria num desses lugares ou mais de um. Cúpulas é a parte redonda da igreja, né? Tem as torres retas e tem as cúpulas. As torres representam o yang, o masculino, as cúpulas representam o feminino sagrado. Então, mais uma vez, de uma forma simbólica, o Nostradamus está dizendo: arderão as cúpulas para purificar-se. Ou seja, nós, sociedade humana, não sabemos lidar com a mística feminina, com o feminino sagrado. Até hoje, nós não honramos verdadeiramente as grandes senhoras do ofício religioso de fato e de direito. E porque nós não honramos isso, nós não honramos a ciência cristã, a mística cristã que nos foi entregue pelas grandes senhoras que trabalharam pela causa crística, isso foi retirado de nós, porque nós não sabíamos utilizar, não estávamos honrando. Já estava na hora, já tinha passado muito tempo, já estava na hora de nós, como sociedade humana, darmos importância para isso e termos entrado em comunhão com isso. Já estava na hora da verdade sobre as senhoras sagradas, sobre a ciência que elas nos trouxeram, já estava na hora disso ser revelado. Passou da hora
de se falar sobre isso. Passou da hora de se tirar uma Mestra Maria Madalena do papel que colocaram ela, do papel mentiroso de pecadora, de adúltera, e colocarem ela no verdadeiro papel que ela tem dentro dos evangelhos apócrifos de Filipe, de Tomé, de Piste Sofia. A documentação já está farta aí, dizendo que ela não é essa pessoa que falaram, ela é outra pessoa. Como nós, seres humanos, não ligamos em nada para isso, não queremos saber disso, então isso foi retirado de nós, num triste incêndio que demonstra que nós não damos valor para a nossa ancestralidade real e divina. Até, pessoal!